dia, turminha. Estamos aqui em mais uma aula, dessa vez aula de geografia. Então vamos lá, se organize, nossa aula vai começar. Pegue seu módulo, caderninho, todo o material que você já sabe que precisa, que a gente vai começar. Bem, turma, nossa aula hoje é sobre a transformação das paisagens urbanas. Você vai abrir seu módulo na página 104 e a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações que acontecem nas cidades. Bem, primeiro eu quero te mostrar esse daqui e dizer para você que esse é um espaço natural. Aqui não tem nada construído pelo homem, não tem intervenção humana nenhuma. Isso aqui é um espaço totalmente natural. Bem, nesse espaço natural, que o homem não transformou, não criou nenhum elemento, a gente dá esse nome, espaço natural. Mas, tia, dentro de uma floresta, dentro de um espaço natural, foi construída, olha, uma casinha. E aí, continua sendo espaço natural? De jeito nenhum. Qualquer espaço que o homem construiu, ou uma casa, ou uma ponte, é chamado agora de espaço geográfico, porque o homem fez interferências nesse espaço. Então, qualquer intervenção do homem não será mais espaço natural, e sim espaço geográfico. A gente sabe que ao longo do tempo o homem realmente precisou transformar alguns espaços para ele viver, para a gente morar bem. A gente sabe que o homem precisou construir algumas coisas nesse espaço para que ele pudesse morar. A gente sabe que precisou construir ruas, casas, prédios, indústrias. Foi preciso construir tudo isso para que o homem pudesse morar, ter acesso, viver melhor. Alguns túneis, também foi feita iluminação, pontes, sistema de encanação. Então isso aqui são serviços, são construções que ajudam o homem, a nós, a morar bem, a melhorar nossa condição de vida. Vou te dar um exemplo de algumas transformações aqui mesmo em nossa cidade. Olha bem, essa daqui é a foto da Praça Rui Barbosa há muito tempo atrás. Talvez o seu papai, a sua vovó tenha conhecido a praça desse jeitinho aqui, olha. Olha como é diferente, turminha. Essa é a nossa Praça Rui Barbosa. Olha ela hoje. Olha a diferença da Praça Rui Barbosa de hoje. Vou colocar as duas para vocês verem. Olha quantas diferenças. Estão observando? Antes, depois. Olha a paisagem, as construções, os prédios. Olha os veículos, a quantidade de veículos de antigamente e de hoje. Então, existem ainda muitas transformações que o homem vai fazendo em prol de seu benefício, para que ele viva melhor, para que ele consiga se adaptar. Essas transformações que nós vimos da Praça Rui Barbosa, a gente pode considerar que foram transformações boas, né? Transformações que trouxeram benefícios para o homem. Só que existem transformações que não trazem tantos benefícios assim, ou ainda até pode prejudicar o meio ambiente. Vocês já ouviram falar em um rio chamado Rio Tietê, lá de São Paulo? Olha como esse rio era antigamente. Observa. Tia Cris pesquisou na internet e descobriu o depoimento de uma moradora. Essa moradora falou que há muito tempo atrás, nesse rio, ela tomava banho, ela se divertia com seus amigos, o papai dela pescava aqui nesse rio, Rio Tietê, em São Paulo. Flores boiavam nesse rio e era um rio saudável e tinha muitos peixinhos. Esse é o Rio Tietê.
há 80 anos atrás. Estão vendo? Aí, hoje, em algumas regiões de São Paulo, o rio Tietê hoje é isso aqui. Estão vendo? O ser humano preservou a trajetória desse rio, mas construiu ao lado do rio, nas várzeas do rio, porque o nome dessa margem que fica no rio se chama várzea. Todo rio tem um espaçozinho, né? Onde tem uma área legal, como se fosse uma areia, um grande areião. Então, a população, os homens de São Paulo, construíram muito perto do rio casas, indústrias, comércios, pontes. E olha a situação hoje do rio Tietê. Hoje, turminha, o rio Tietê serve nessa região aqui, porque São Paulo é muito grande. Então, nessa região aqui, o rio Tietê hoje serve para depositar lixo, para as indústrias jogarem os lixos industriais dentro do rio. Nessa região, o esgoto das casas das pessoas é jogado dentro desse rio. Então aqui não tem mais peixe, aqui não pode ninguém mais nadar, se divertir. É o mesmo rio de 80 anos atrás. É esse mesmo rio, olha. Só que hoje ele foi transformado pelo homem em relação à sua várzea. Lembra desse nome, tá? Várzea. São as margens do rio. E hoje o rio Tietê tem uma mancha de poluição, com 163 quilômetros só de poluição. Então aqui não pode usar essa água para lavar roupa, não pode usar essa água para uma higiene na sua casa, na casa desses moradores. A água hoje não pode ser usada para absolutamente nada. Então o rio está morto, não tem vida, não pode ser usado. Então, nesse caso, a intervenção do homem foi muito negativa aqui. Estão vendo? Porque todo rio, como a tia Cris falou, olha, ele tem que ter a sua várzea livre. Livre para uma recreação, livre para uma plantação. Essa várzea, ela tem que ser deixada livre. Ela não pode ser habitada, explorada, porque podemos ter alguns probleminhas que a gente vai falar daqui a pouco. Bem, observe aqui, ó, numa imagem como essa, se vier uma grande chuva, dê uma olhada, se vier uma grande chuva aqui, uma chuva forte, a gente pode ter certeza que essa água da chuva vai penetrar no solo. Ela vai entrar, ela vai se aprofundar no solo perto da casa, no solo aqui do ladinho da casa, na frente, nas áreas de plantações. Não vai ter problema nenhum se uma grande chuva chegar aqui. Agora, algumas vezes, o homem constrói muita coisa e não deixa sequer um espaço para a água penetrar no solo. E aí podemos ter aqueles problemas que a gente falou. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um homem fazendo uma demonstração, jogando uma água na pista, no asfalto. Então aqui, se vier uma grande chuva, a água não vai penetrar no solo. E aqui nós vamos ter um grande problema, que é o que acontece quase sempre que tem uma grande chuva aqui em Piauí. A gente chama, turminha, esse solo aqui de solo permeável. Permeável. E esse outro solo aqui de impermeável, por conta que a água não vai conseguir aqui um espaço para ela penetrar no solo. E aí, como não tem esse espaço,
O que acontece quando tem grandes chuvas é isso aqui. A água vem em grande velocidade, em grande quantidade, procurando um lugarzinho para ela ir embora, para ela escoar, para ela penetrar, para ela voltar de novo para a natureza, mas não encontra. E aí a água sai arrastando lixo das ruas. Aqui é uma boca de lobo, tipo um esgoto, mas a água veio tão forte, com tanto lixo, que olha o que está acontecendo. O lixo está atrapalhando a água de entrar nesse esgoto, de entrar na boca de lobo, de entrar em algum lugarzinho onde ela possa penetrar, onde ela possa voltar para a natureza. E é por isso que acontece aquele grande problema, muitas vezes aqui em Piauí, né? As pequenas enchentes, grandes enchentes em algum lugar, muitos prejuízos para a população. Essa aqui, turminha, é uma foto aqui de Piauí, quando acontece uma grande chuva aqui em nossa cidade. Estão vendo? Foto de nossa cidade. Olha a situação do Arara, como fica quando acontece uma grande chuva. Essa parte aqui, ó, é o areião do Arara. Acontece isso aqui, mas pelo menos são nas várzeas do rio, ali do Arara. Então é mais tranquilo, não prejudica, não alagou casa de pessoas aqui nesse caso. Olha mais uma foto. Olha essa, com o carro. Aqui é lá na Baixada, ali perto do ginásio de esportes. Estão vendo? Olha o que acontece. Isso aqui não é uma grande chuva, uma grande tempestade. Às vezes uma chuva forte já acontece isso aqui. Olha no bairro ACM o que é que pode acontecer quando vem grandes chuvas. Estão vendo? A água não tem aonde escoar. A produção de indústrias, de casas, lixo na cidade, poluição, acaba atrapalhando esse percurso natural da água. E o que é que acontece com muitos moradores que acabam entrando entrando água nas suas casas é isso aqui. Isso aqui é uma foto aqui de Piauí, de um bairro. Aqui é como se fosse uma palafita, aquelas casas mais pertinho do rio. E aí muita chuva, o rio transborda e acaba entrando na casa das pessoas e tem muito prejuízo para essas pessoas. E aí vamos ao módulo. Na página 105 do seu módulo, você vai observar que existem cidades que têm alguns elementos naturais, mas também tem muito elemento que o homem construiu. E esses elementos a gente chama de elementos culturais, que é quando o homem constrói. Bem, na página 106, a gente vai falar sobre espaço geográfico, algumas mudanças que o homem fez na natureza. Não importa a quantidade de elementos que ele construiu, dessa vez vai ser espaço geográfico, como a gente já falou, tá certo? E na página 108 do seu módulo, você vai dar uma olhada nas mudanças das cidades, o que é que são construídos, fala também sobre a tecnologia, que ajuda muito a construir essas cidades. Aqui está falando, na página 109, sobre o Rio Pinheiros. É um outro rio que foi modificado, seu percurso, sua trajetória, a sua estrutura, também na cidade de São Paulo. São alguns benefícios e prejuízos para o homem e também para o meio ambiente. Aqui embaixo, na página 109, a gente vai ver sobre as enchentes, que tia Cris acabou de explicar, dando exemplo até de nossa cidade. E aí você dá uma olhada no seu módulo certinho, e depois que você olhar, ler, revisar, caprichar nesses estudos, você vai responder as atividades propostas aqui no Portal Plural. Também vou passar para o zap de papai e de mamãe, e você responde direitinho. Pode voltar o vídeo, assistir uma outra vez, e amanhã a gente volta para corrigir as atividades, tá certo? Então vamos ter muito cuidado quando a gente mexe na natureza, porque a gente pode estar, né,
prejudicando ou ajudando também o meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado da aula e amanhã a gente volta para fazer as correções das atividades, certinho? Um beijo, fiquem com Deus.